Olá pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo agora para valer. Nosso assunto de hoje, obras públicas, desenvolvimento, recursos, prazos técnicos e outros assuntos de interesse da nossa comunidade. Eu gostaria aí de passar a palavra para os nossos pré-candidatos a vice-prefeito Gi Magrini e o nosso pré-candidato a prefeito Vale para as considerações iniciais. Vale? Obrigada. Obrigada a todos que têm nos acompanhado em todos os nossos bate-papos. Fica com a gente, hoje tem muito assunto interessante para vocês. Obras é um tema fascinante, né? Eu me sinto muito à vontade, porque trabalhei com obras a vida inteira, trabalho ainda, né? Através da engenharia, então é uma área que a gente tem alguma experiência já, né? E vai ser muito bom, vai ser muito interessante a gente abordar esses aspectos aí daquilo que está sendo feito na cidade, né? Com certeza. A pasta, né, que demanda a Secretaria de Obras é uma pasta muito importante, porque ela faz parte do nosso desenvolvimento. Acho que uma cidade, né, para que ela tenha um conjunto desenvolvedor, precisa muito de obras, precisa muito do cuidado com a manutenção da cidade. E eu queria saber de vocês, começando aí pela Gi, né, qual é a intenção, qual que é o interesse, a situação da nossa cidade nesse ponto, nesse quesito, Gi? Bauru é uma cidade que, se a gente caminhar por ela ou se a gente visitar os bairros, nós vamos ver muitas obras paradas, né? E quando eu penso em obra parada, eu penso em dinheiro jogado fora, em rasgar um dinheiro público, porque começa uma obra, para e muitas vezes não retoma, não volta para ver ou deixa anos, né, uma obra parada. Nós temos aí, inclusive, algumas obras desde 2006, uma delas que já foi gasto R$900 mil, né, foi feito algumas matérias que a gente estava buscando, né, informações para falar sobre obras. R$900 mil já gastos numa obra que qual foi a justificativa agora? Para que desse andamento só derrubando tudo e começando de novo. Como fazer isso com dinheiro público? É rasgar R$900 mil, jogar fora e começar tudo de novo? E naquele local, é uma escola, as crianças dali estão sendo levadas para outro lugar. Então, todo mundo sofre, né? O bairro sofre, as crianças sofrem. Está se referindo a que escola, gente? Nesse caso aí. Eu estou me referindo a uma escola no núcleo Isaura Pitagarmes. Tá? Essa escola começou uma obra em 2006. E até hoje ela não foi concluída. Eu vejo, Paula, que o grande problema que nós sentimos da administração pública é obras inacabadas, né? Então, antes de se pensar em, vamos fazer um projeto disso, projeto daquilo, primeiro a gente tem que ter o bom senso e falar uma linguagem que as pessoas entendam e não ficar mentindo para a população. Né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é o que mais se ouve em campanha. Mas a verdade é que nós temos que priorizar as obras que estão pela metade, foram começadas, que falta concluir. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto, que é um tema que a gente, volta e meia, a gente tem que tocar no assunto, que já está aí há 8 anos se desenrolando. Precisa concluir essa obra. Nós temos os viadutos aqui, sobre a malha ferroviária, o pátio ferroviário, né? Esses viadutos foi feito um inaugurado, né? O outro foram levantados os pilares. Uma coisa que precisa de explicação, por que é que levantaram os pilares antes de concluir o outro viaduto? É uma coisa muito importante e vai render muito esse assunto, hein? Vai render muito esse assunto, porque por que você começa uma coisa sem terminar outra? Então, o viaduto foi terminado aí há pouco tempo, foi vamos dizer assim, uma expressão popular, um parto laborioso, levou décadas, né? E tem um outro viaduto que está lá com os pilares, agora precisa concluir isso daí. Ou vai jogar fora o que já foi investido. Não se concebe. Uma escola aí desde 2006... Desde 2006. Gastou quase R$1 milhão e agora... a ideia, se for fazer, tem que derrubar tudo. Peraí, então alguém vai ter que ser responsabilizado por isso aí. Então, não é possível
se investir o dinheiro público e deixar deteriorar, porque se não tomar conta, se não der andamento, vai sumir, vai desaparecer, como a gente já teve núcleos aí que foram penalizados, que sofreram, lotes urbanizados. Nós tivemos aí recentemente um clube aí da cidade que desapareceu, o Bauru Country Club. Desapareceram até com as colunas, eu nunca vi um negócio, é um mistério, né? Mas desapareceu. Então, tem que ter, todo o empreendimento tem que ser acompanhado de perto, tem que ser feito, tem que ser concluído, né? E botar as coisas para funcionar. Então, antes de se falar tanto em novas obras, que precisa também, né? Sim. Nós temos alguns locais aqui, ao longo do debate, a gente vai tocar no assunto que são coisas prioritárias, mas a gente tem que ir a campo aí, trabalhar muito para conseguir os recursos, né? Seria tão bom se pudesse usar todo o dinheiro da secretaria só para fazer as obras, né? Por exemplo, a Secretaria de Obras, o orçamento aí desse ano foi 81 milhões, 81 milhões. mil. Isso aí daria, se fosse usar só esse dinheiro, daria para a gente asfaltar pelo menos umas 300 quadras de Bauru. Acho que resolveria o problema de pavimentação, mas não é isso. Você tem gastos indiretos, você tem pessoal, você tem uma série de fatores. Então, o que efetivamente você vai poder empreender, né? Isso é um valor que é diminuído também, né? E a gente tem uma série de projetos inadequados, mas a gente vai tocar nesses assuntos, né? Teve uma outra informação também, que eu verifiquei no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que nós estamos em segundo lugar, mas em obras não concluídas. O que vocês podem me dizer sobre isso, Gi? Que triste, não, Paulinha? A gente pensar que somos segundo lugar, somos medalha de prata, acredito que não é dessa forma que nós gostaríamos que a nossa cidade fosse conhecida, né? Se a gente pensar em quantas obras estão aí paradas, né? Vale, você sabe quais são as obras que estão paradas? Bom, a primeira que salta à vista aí é a estação de tratamento de esgoto, que não está parada, mas ela está com atraso aí de 8 anos, né? Entendi. Então é uma coisa lamentável, porque você vê que saiu até matérias aí na Globo News, destacando a cidade como campeã em sujeira, né? em não tratamento, né? Descuidado ambiental. Então 97% do esgoto é jogado no rio. Então precisa rapidamente concluir essa obra. E tem diversas outras obras que são importantes, né? Por exemplo, a gente tem obras que, por exemplo, o viaduto ali sobre a ferrovia, foi feito uma alça, tem os pilares já do outro viaduto, então tem que concluir também. Claro que são obras essas que também dependem de recursos outros, né, recursos externos, porque o nosso orçamento também é limitado. Sim. Mas o principal é a gente concluir as obras que estão inacabadas, né? Que são muitas. Se a gente pensar, não só as obras que não estão, né, concluídas ainda, mas algumas situações em Bauru que são bastante problemáticas, que as pessoas têm reclamado bastante, que é Rodrigues Alves e o alagamento das Nações Unidas. Bom, esse alagamento das Nações Unidas é coisa assim que já passou muitos administradores. Nós temos ali um caso muito difícil, né? Solução de engenharia existe? Existe. Mas você vai ter que ter recursos, talvez ajuda federal, estadual, porque são obras de grande porte, né? Porque nós temos um rio que passa ali embaixo. Você vê o tamanho da complexidade ali, quando chega lá embaixo lá da ferrovia, lá perto do Poupatempo, aquele lugar ali é o ponto, vidas já se perderam ali, né? Sim. Então é uma coisa que tem que ser resolvida. Existem várias hipóteses, né, de solução, mas todas elas envolvem custos, como construção de piscinões para quando tiver uma chuva muito forte, você ter um local onde armazenar essa água extra que iria para aquele leito, porque aquilo ali foi canalizado. E também se fala muito da tubulação, que quando foi reparado ali as Nações Unidas, né, talvez pudesse ter sido feito galerias maiores. Mas você vê que isso são obras
que envolvem também uma administração que tenha recursos de fora também. Não, só recurso municipal não é possível para isso. Falando também em relação a isso, nós temos, às vezes, a contribuição do governo do estado também. Para isso, a gente tem a Rondon, a duplicação da Vila Dutra, né, daquele trecho da Vila Dutra, que são obras também que estão dentro de um planejamento, dentro de algo que é necessário. Olha, mas... na verdade, a duplicação aqui da Rondon, a bem da verdade, ali está sendo gerida pela concessionária, né, que administra a rodovia, né? Porque ela foi privatizada. Então, o dinheiro dos impostos, que são os impostos, os tributos, né? Que é o pedágio, né? Não é imposto, mas os tributos é que estão fazendo essas obras, né? Uhum. Então, é um recurso já definido. E isso, vamos dizer assim, o município, o que ele pode, o que ele tem que fazer interagir com as obras, né, do governo do estado, da própria concessionária, no sentido de facilitar e também agregar algum projeto ali que seja necessário. Nós tivemos um descuido, por exemplo, quando foi feita a duplicação da Bauru Marília, porque poderia ser inserida ali o acesso ali da Vila Dutra, aquela interligação ali que poderia... É um trecho ali que pertence ainda ao DR, né? Uhum. Poderia ter sido incluído uma duplicação ali, né? Uhum. Comporta isso, porque nós temos um crescimento muito grande da cidade para aquele lado. Enfim, são muitas possibilidades, né? E sobre a usina de asfalto, você pode me dizer alguma coisa? Então, Paula, a usina de asfalto, ela é muito importante, porque... você ter a capacidade de você produzir um material que vai ser usado aí na manutenção das ruas e tudo mais, isso é muito importante, porque é óbvio que quando você executa, o preço vai cair. Porque quando você licita alguma coisa que uma empresa privada vai fazer, lógico, vai ter outros custos, né? Então, o que eu vejo que seria importante, quando a gente fala da usina de asfalto, no sentido não só da usina de asfalto, mas das equipes de manutenção, de construção da própria prefeitura, de funcionários concursados, etc., que deve haver um maior estímulo. E aí a gente tem que entrar num plano de cargos e salários, de promoções. Tem muitas pessoas que têm um currículo muito bom, que poderiam ser aproveitadas, e outras que não têm um currículo tão bom assim, estão exercendo cargos de chefia. Então, isso gera um clima de desânimo, desestímulo e até, de uma certa forma, de injustiça. A gente trabalha bastante com essa questão das empresas, né? Você tem que ter uma pessoa qualificada para determinada área e, mais do que isso, fazer cursos de especialização, sim, de aprimoramento. Qualquer empresa e a prefeitura tem que trabalhar como uma empresa que possa gerir bem os serviços e promover esses funcionários, né? Só puxando um gancho até, Vale, falando disso, talvez as obras que não terminem, ou até mesmo aquelas que comecem e têm erros. Isso é claro que talvez as pessoas que estão gerindo o dinheiro público, ou até mesmo vendo, né, o projeto, talvez não tenham toda a qualificação para isso. A gente vê a obra do bombeiro. Era para ter uma estaca de 20 metros, e aí coloca uma de 10 metros e meio. Isso é um erro. Não é um erro, Vale? Que a gente pode pensar que falta isso, realmente. Olha, essa competência técnica. Essa informação, quando me chegou, chega a ser uma coisa bizarra, porque qualquer projeto você tem que ter o projeto estrutural, o projeto de alvenaria, projeto das fundações. Então, qual é o projeto de fundações que foi feito? Era em loco? Era fundação direta? Era fundação com pré-moldados? Como é que é isso aí? Isso está muito vago. Na verdade, me parece aí uma falta de profissionalismo, né? Você ter uma obra que tem que ser feitos os devidos projetos, né? Fundação tem que saber dimensionar em função
da mecânica dos solos, como é que vai se comportar. Então isso me parece uma coisa bem assim, antiprofissional. Entendo. Analisando e sentindo, né, todo esse conhecimento técnico, todo esse show de análise da área da engenharia, visto que a gente está falando de obras, né, eu vejo que nós temos que ter pessoas competentes a ponto de, a nível técnico, assim, numa pasta de Secretaria de Obras. Quem deveria conduzir essa pasta? Como é que deveria ser feito isso? Porque nesse nosso bate-papo ficou muito claro para mim, né, com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, com o seu estudo, com a sua base, né, com toda a sua larga experiência enquanto engenheiro, que é difícil resolver, né? Não é num estalar de dedos, mas que com um planejamento adequado, isso se torna possível, isso se torna real, né? Então, para uma pasta, para uma gerência, o que seria necessário dentro de uma gestão? Eu penso que, por exemplo, um secretário de obras, é evidente que um engenheiro seria melhor indicado para gerir isso, alguém que tivesse uma experiência com obras também. Você pode ter, às vezes, bons administradores que não sejam tão técnicos assim de elaborar projeto, mas que tenham um feeling, um conhecimento de obras que possa contribuir. Mas me parece que você tem esses quadros na prefeitura, no funcionalismo. Eu penso que um secretário de obras é uma responsabilidade muito grande. Ele tem que ter um conhecimento geral, principalmente na área de engenharia, porque não tem como, é uma interface. Ali vai interagir com diversas outras secretarias. Então, eu não quero fazer uma crítica pessoal A, B ou C, mas a verdade é que o conhecimento técnico também é fundamental. Nessa atividade. Faria toda a diferença. Faz toda a diferença. Até porque a pasta ela não pode andar sozinha, né? Mesmo ela sendo independente, ela precisa se comunicar com as outras áreas, com as outras pastas, perdão, porque as outras pastas dependem da manutenção, como você disse, né? E a manutenção vai ser feita por quem? Então, nós temos diversos problemas. Quando a gente esteve aqui discutindo sobre educação, uma reclamação que veio muito, né, dos professores, dos funcionários da área de educação, é a falta de manutenção nos colégios. Então, você vê, obras, né? Talvez, quando se não tem uma pessoa responsável ali diretamente, que seja ali daquele ramo de atividade, ele não saiba gerenciar ou interagir bem. Teria que ter, ou talvez, equipes já pré-destacadas para dar uma assistência só para a área de escolas, as praças, né? E outra coisa, tem que ter um planejamento. Olha, tal obra vai começar tal dia, vai ser concluída tal dia. Isso é o que a gente chama de cronograma. E o que a gente percebe é que as obras começam e não terminam, né? Prejuízos como esse aí de R$1 milhão aí dessa escola lá no núcleo Pita Garmes lá, isso, né? Isso é inadmissível. Ninguém faz isso com dinheiro seu. Você já pensou, você vai construir tua casa, vai ali uma parte ali e depois larga. Não é assim que funciona. Você tem que cuidar, você tem que zelar, principalmente porque é um patrimônio público, né? Então, não sei nem que estado que está isso aí agora, nesse momento, mas teve um descaso muito grande nesse tipo de obra, né? Certo. Só para falar, Vale, eu procurei alguns vídeos, eu achei um do ano passado, e está totalmente destruída a escola. Não tem algumas paredes só, né? O restante totalmente destruído, não tem como reaproveitar. Eu acredito que realmente quando dizem não tem como reaproveitar o espaço sem ter que demolir e fazer tudo de novo. Quando você fala, ninguém começa algo e já pensou, se eu tenho 900... Exatamente, aí eu tenho 900 mil, poxa, vai lá e vai fazer, né? Se for uma casa, vai fazer a casa, se for uma escola, vai fazer a escola. Se acabou o dinheiro, então vamos cuidar do patrimônio e vamos buscar
buscar recurso para concluir a obra e não simplesmente deixar por tantos anos, e não só lá, mas outras que começam, param, ou outras que começam e continuam, mas como a ET, né, a estação, em várias administrações e não concluem. Nós temos um caso aqui que é clássico na nossa cidade, que são os viadutos ali sobre a ferrovia. Aquilo ali foi iniciado no governo Tidei de Lima, um projeto lindo, mas a gente sabe que é um projeto, não é para uma administração só, são para diversas administrações. O que me causa espanto, por exemplo, uma obra como aquela, que nós só temos uma pista que foi inaugurada recentemente aí, né? Tem alguns anos aí, mas a verdade é que poderia ter sido inaugurada décadas atrás. O que é que aconteceu? Isso a gente tem que falar para a população e refrescar a memória da população. Sim. O prefeito que sucedeu o prefeito Tidei de Lima foi o prefeito Antônio Iso Filho. E ele, ao invés de concluir o primeiro viaduto, ele começou os pilares do segundo viaduto. Umas coisas que a gente não consegue entender. Termina uma coisa antes, uma parte antes, começa outra, né? Mas aí começou outra, sem terminar a primeira, e ficou esse imbróglio aí, não sei quantas, foram décadas, né? Para fazer. Nós estamos falando de coisa que foi iniciada em 1992, quer dizer... É muito tempo, né? É muito tempo. E você vê ali, hoje, a segunda alça desse viaduto, a segunda pista, você já tem as colunas ali, muitas delas já executadas, concluídas, agora tem que terminar. Então são obras que agora, como vai terminar isso aí? Dinheiro para terminar, aí tem que ir à luta, tem que ter verba federal, estadual, enfim, para mais de um mandato. Mas também o que a gente precisa é ter a humildade de entender que as melhores obras são aquelas que são concluídas. Exato. Então não se pode ficar falando em fazer isso ou fazer aquilo, o povo já está cansado disso, sem você concluir as que estão em andamento. Então eu acho que o foco tem que ser concluir o que tem para ser concluído. E depois se pensar, não que você não possa sonhar e possa até planejar sobre isso, mas vamos terminar o que tem que ser terminado primeiro, né? Vamos para depois partir para uma segunda fase. Com certeza. Gi, Vale, gostaria de agradecer a vocês por compartilharem, né, todo esse conhecimento e toda essa vontade que vocês têm conosco, né, e gostaria de convidá-los a se despedir aí do nosso público. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Vale, por nos trazer tanto conhecimento técnico sobre esse assunto. Muitas pessoas, de repente, olham e falam, poxa, só trouxeram os problemas da cidade. Mas é a nossa realidade. Nós temos, sim, muitas situações que devem ser resolvidas. E obras é uma delas. Obrigada a todos que estão conosco, acompanhando os nossos bate-papos. Eu espero que o de hoje tenha sido de grande proveito, de grandes informações para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Bom, eu quero também, da mesma forma, agradecer. Quero reenfatizar aqui o que já falei em outros programas. A administração pública, ela tem que se aprimorar, ela tem que buscar também outras formas de viabilizar grandes obras, né? Como, por exemplo, a parceria público-privada. Nós temos, por exemplo, um aterro sanitário que já está aí há muitos anos, foi utilizado em Bauru. Aquilo ali é uma mina de ouro. E às vezes as pessoas olham para aquilo lá como um problema. Mas existem, por exemplo, empresas especializadas em fazer o biogás, gerar energia de aterros sanitários, trabalhar, gerar empregos, indústrias, por exemplo, não somente do biogás, mas para fazer adubos, sabe? Enfim, modificar e implementar coisas novas. Existem experiências que eu gostaria de ver na minha cidade. Experiências de reurbanização de uma área que era uma área decadente, por exemplo, de um aterro sanitário, depois se tornar, depois que você esgotar todo o tratamento ali daquele lixo,
você construir, por exemplo, em cima uma usina de energia fotovoltaica. Então, é muita coisa que a gente está falando aqui, mas são coisas viáveis. E empresas privadas têm interesse, sim, em investir. Então, nem sempre o recurso precisa vir necessariamente dos impostos e do administrador. Mas você pode também, numa parceria público-privada, trazer inovações, trazer o progresso, gerar empregos, que é isso que a gente precisa. Muito bem. Eu quero agradecer a vocês, Gi e Vale, né, por compartilhar todos esses conhecimentos, todas essas ideias, todos esses sonhos que vocês têm para a nossa cidade, né? E gostaria de convidar você, nosso telespectador, a compartilhar conosco também dessas ideias e sonhos. Então, se você tem a sua ideia, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma pergunta, coloque aqui embaixo, né, para que com todo carinho nós vamos respondê-los, né, e nós vamos aproveitar as ideias e sugestões de vocês. Aproveito também para pedir para que vocês compartilhem nas redes sociais de vocês e para informar que nós temos um WhatsApp agora. Caso vocês precisem, né, enviar alguma informação ou alguma pergunta, nós estamos à disposição, tá certo? Está aqui na tela para vocês. Um grande abraço e até o próximo bate-papo.